em Santa Cruz. A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira a Operação Polite 10 com o objetivo de desarticular uma quadrilha que atuava no tráfico de drogas no município de São Francisco do Itabapoana, no norte fluminense. De acordo com a Polícia Federal, a ação integrada com a Polícia Civil do município e com o 8º Batalhão da PM está cumprindo 9 mandados de prisão, 11 de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva. Durante as investigações, o chefe da quadrilha que comandava a distribuição de drogas na região foi preso e foram apreendidas cerca de 46 quilos de maconha. Um tribunal egípcio ordenou nesta quinta-feira a libertação de dois filhos do ex-presidente Hosni Mubarak, que está à espera de um novo julgamento por corrupção, segundo a agência oficial MENA. O advogado da família, Farid Al-Dib, indicou à agência France Press que os 2 filhos, Ala e Gamal Mubarak, poderão deixar a prisão, já que cumpriram o período máximo de detenção preventiva. Os filhos devem enfrentar um novo julgamento junto de seu pai, o ex-presidente derrubado em 2011 por uma revolta popular pelo desvio de mais de 10 milhões de euros de dinheiro público destinados à manutenção do Palácio Presidencial. O Botafogo é manchete. O lateral direito Regis segue sem se apresentar ao Botafogo desde o sábado, quando atuou na partida contra o Gonçalense, jogo treino realizado em Várzea das Moças. Mas, ao que tudo indica, informações que vêm dos bastidores do Alvinegro, o jogador não vai ficar no clube para o Campeonato Carioca. Lateral direito Regis está de malas prontas para o futebol paulista. Assim, o Botafogo já pensa em outro lateral direito para o Campeonato Carioca. O jogador foi rebaixado com o clube na temporada passada na Série A do Campeonato Brasileiro. Repórter Vinícius Lima. Rio e Grande Rio seguem com céu encoberto agora na Rua da Assembleia, 30 graus, umidade relativa no ar 70%. Familiares da adolescente Ana Yaritza dos Santos Dias, de 13 anos, receberam um áudio da menina através do aplicativo WhatsApp. A mensagem foi recebida no celular do pai da estudante na manhã dessa quinta-feira por volta das 10 da manhã. A adolescente avisa: pai, estou bem. Segundo Cristiane Dias, prima da adolescente que mora com ela, Ana não deixou nenhuma informação sobre o seu paradeiro e o celular continua desligado. Cristiane ainda falou sobre a desconfiança de que ela tenha conhecido alguma pessoa pela internet. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Segundo a polícia, familiares e amigos da jovem estão sendo intimados para prestar depoimento. Horário brasileiro de verão, 12h05. Próxima edição do Jornal Manchete 760, à 1h. Oferecimento Rio Tóquio, a sua concessionária Honda no Rio. Para conferir essas e outras notícias, acesse o portal mancheteonline.com.br e vem aí, Confronto Manchete com Ronaldo Gonlewski. Manchete. Você quer os carros mais premiados do Brasil? Você quer um Honda? Vem aproveitar as condições exclusivas da Narita para andar com Honda Zero por aí. Honda New Civic Special Edition. Lançamento com ar-condicionado digital, sensor de estacionamento e farol de neblina. Tudo de série. Na Narita, seu usado é super avaliado e você ainda leva troco na troca. Aproveite nossos planos com entrada zero e financiamento em até 60 meses. Narita. 3987-8888. Faça revisões em seu veículo regularmente. Na Tarde Total, vem aí, Confronto Manchete. Manchete! A partir de agora, na Rádio de Verdade, ninguém fica em cima do muro. Ou você é a favor, ou você é contra. Ninguém fica calado. Confronto Manchete. Confronto Manchete. Apresentação: Ronaldo Gonlewski. Boa tarde, meus amores ouvintes da Rádio Manchete 760 AM, a Rádio de Verdade. Manchete. Está entrando no ar neste momento o Confronto Manchete.
Hoje é quinta-feira, 22 de janeiro de 2015. Eu tenho aqui comigo o Bruno Garcia. Ele é pesquisador da revista de História da Biblioteca Nacional. E o nosso papo hoje é pena de morte. E eu vou logo adiantando a minha posição, porque para mim, jornalista que não tem opinião deveria ser engenheiro, padeiro, jogador de futebol ou qualquer outra atividade que não definisse paranormal, como diz o Brinquinho que está de volta, mas jamais jornalista, porque jornalista é aquele que tem que emitir a opinião não só dos outros, como a sua própria. Formador de opinião é aquele que diz o que pensa. Então vamos lá. Para mim, existem crimes que só eliminando o cidadão da face da terra para que a sociedade se livre do mal maior, que é esse tipo de posição, de postura criminosa que não pode conviver com quem é sadio. Eu quero conversar com o Bruno Garcia, quero perguntar a ele qual é a opinião que ele tem e também quero pedir a ele que faça um histórico da evolução da pena de morte no mundo. Tudo bem com você, Bruno? Tudo bom, Ronaldo? Muito bom estar aqui. Começando diretamente, a minha posição é a oposta. Graças a Deus. Mas você é careca igual a mim. Pô, os caras não estão vendo no rádio. Mas eu tô falando. Ninguém precisava saber disso. Vamos lá. Bom, é o seguinte, é muito difícil falar de pena de morte ao longo da história porque diferentes regimes interpretaram a relação do corpo e a relação da vida de diferentes formas. O que a gente pode dizer a partir do século XX é que é muito estranho a gente estar discutindo ainda a pena de morte no século XXI. É algo relativamente recente. Por exemplo, os Estados Unidos, que são um grande país conhecido pela cadeia, pela pena capital, eles não funcionam da maneira como a gente imagina. Em primeiro lugar, eles adotaram a pena de morte novamente a partir de 1976, e mesmo assim o sistema deles funciona de uma maneira igualmente federal. Por exemplo, 32 estados aceitam a pena de morte, e mesmo assim as execuções se concentram basicamente cerca de 80% em 15 condados, que é muito pouco. Então, para falar em pena capital nos Estados Unidos, é algo muito setorizado. Esse é o grande exemplo. Agora me diga uma coisa, nesses condados nos 15 condados, onde se concentram as grandes maiorias dos casos de execuções, pelo menos lá você verifica que há algum decréscimo no certo tipo de criminalidade? Porque a pena de morte não é para todos os crimes. Não. Na verdade, a grande discussão nos Estados Unidos hoje em torno disso é quanto a... Bom, esse deveria ser o argumento mais secundário possível, mas é enquanto a ineficácia, é enquanto ao preço, ao custo humano e financeiro que tem esse tipo de cadeia, esse tipo de prisão anterior à pena capital. Portanto, é muito improvável que daqui a alguns anos isso permaneça. Eu estou dando um chute aqui, mas existe um instituto nos Estados Unidos que chama... alguma coisa, Centro de Informação de Pena de Morte, mas que é um conjunto de informações, é um lugar que centraliza informações sobre pena de morte nos Estados Unidos, que publicou recentemente um relatório em que apontava que 88% dos especialistas em criminologia nos Estados Unidos afirmavam a pena de morte como ineficiente, desnecessária, racial, com critérios raciais e desumana. Olha só, eu tenho aqui comigo também a Maíra Fernandes. Ela é presidente do Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro e é também advogada. Eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui, do historiador Bruno Garcia e da Maíra, que é advogada e presidente do Conselho Penitenciário. E quero ler para vocês aqui só uma frase de mais um absurdo que a gente encontra na imprensa nos dias de hoje. Diz o Carlos Alberto Sardenberg, na página 18 do Globo, que ofender é democrático e punir também. Ora, colocar na contraposição a ofensa com a punição só pode ser na cabeça de um lunático, porque ofender é crime, punir é a resposta à criminalidade. Você não pode colocar esses dois assuntos no mesmo pinico. Então, minha queridíssima Maíra Fernandes, nós aqui estamos em desacordo e provavelmente eu acredito que você vai ficar do lado do Bruno. Eu sou
absolutamente a favor da pena de morte para certos casos. E você tem todo o direito de ser contra, a favor, seja lá o que você vai me dizer aqui. Eu só quero deixar claro mais um tema muito interessante. Ontem, um cidadão da Cisjordânia, Palestina, que não pode entrar legalmente dentro do Estado de Israel, ultrapassou a fronteira de forma ilegal, entrou no ônibus e com uma faca, ou um facão, feriu 12 pessoas, algumas delas em estado grave. Se eu fosse juiz e esse caso caísse na minha mão, era ferro nele, não tinha ter outra saída. Como acredito que outros que cometam crime, por exemplo, o que matou o primeiro-ministro israelense, o judeu que matou o primeiro-ministro israelense, faca no pescoço dele, para mim não tinha dúvida. Maíra, com a palavra. Olá, é um prazer estar aqui novamente, Ronaldo. Realmente vou concordar com Bruno Garcia. Concordo integralmente com as suas colocações e realmente eu sou fervorosamente contra a pena de morte. Espero que isso acabe nos países onde existe, que realmente essa pena medieval já não se justifica hoje em dia haver ainda pena de morte em tantos lugares. Num mundo onde 1,5 bilhão de pessoas muçulmanas, das quais 30% em pesquisa feita, atendem o terrorismo e acham que os métodos de extrema gravidade devem ser praticados para fazer com que os infiéis se tornem fiéis, minha queridíssima Maíra, a quem eu devo inclusive favores, quero dizer para você o seguinte: nós estamos vivendo no meio da Idade Média, nós não ultrapassamos esse momento ainda. Então colocar esse tipo de tema como se fosse um tema da Idade Média, ele é bastante adequado, porque nós estamos vivendo na Idade Média. Bruno Garcia, com a palavra, por favor. A primeira coisa a ser feita é desassociar essa ideia de que o fundamentalismo é puramente islâmico. Em caso, como a França está na moda para falar de fundamentalismo agora, vale a pena lembrar que o grande atentado na Europa ainda foi cometido por um cristão fundamentalista. Em segundo lugar, já que a gente está falando de pena de morte, é importante falar que a ideia de que existe algum poder capaz de administrar a vida ou a morte, ou de decidir a vida ou a morte de algum cidadão, é inviável sem algum argumento transcendental. O que eu estou dizendo com isso? Que qualquer Estado que aplique a pena de morte, qualquer argumento que fundamente a pena de morte, é ele próprio resultado de uma relação estreita e, no mínimo, obscena com a religião. Tá certo. Como eu não tenho nenhuma relação com a religião, a minha relação com ela nem é estreita, nem é obscena. É nenhuma. Eu quero perguntar à minha queridíssima Maíra, qual é a condição, na sua avaliação, que deve existir dentro dos presídios para que a gente possa ter uma recuperação dos presos que estão, infelizmente, colocados lá dentro? Lembrando também que a grande esmagadora maioria é uma comunidade negra que está dentro dos presídios e que, na minha avaliação, precisaria ter uma reparação em face da escravidão que aconteceu no Brasil, mas que não acabou porque deixou a obra dela para todos nós vermos, que é a impossibilidade da grande maioria dos negros poderem competir com aqueles que não foram escravos e, portanto, têm menos educação, menos saúde, menos... como é que eu poderia dizer? Menos água, menos... me fugiu a palavra, mas saneamento básico é o que eu queria dizer. Vive nas periferias e nas favelas de forma absolutamente complicada. Eu sei que não são só negros que vivem nas favelas, mas a grande maioria, a esmagadora maioria como diz um camarada que vem aqui, o Constantini, ele é adepto do Favela Não Se Cala, é uma ONG, e ele diz que as pessoas morrem até porque as ruelas são tão apertadas que o sujeito fica com tuberculose, tem todo tipo de doença, com valas a céu aberto, enfim. Qual é a melhor maneira de você ter um presídio nesse nosso Brasil, minha querida? Ou será que o presídio tem que ser abolido? Bom, antes de falar do presídio, eu gostaria de fazer uma complementação às falas anteriores, que eu só fiz uma introdução. Você pode falar à vontade, aqui todo mundo é livre. Até o Sardenberg, para escrever asneira no jornal. Primeiro, na verdade, o senhor acabou de falar, e com muito acerto, realmente as pessoas
pobres, sobretudo os negros. Eles representam os maiores condenados a essas penas de morte. Então, na verdade, isso é um índice interessante, porque, na verdade, são os que estão mais presos, não só nos Estados Unidos, mas aqui também. Então, se nós tivéssemos pena de morte no Brasil, eu tenho certeza de que morreriam pobres e negros, como hoje temos majoritariamente uma população prisional pobre e negra. E, realmente, esses são os dados dos países. Normalmente, são pobres, negros e pessoas condenadas por questões de religião. Como em qualquer caso, isso fica dependendo de uma decisão judicial. E os processos judiciais, eles são falhos, Ronaldo. Eles são absolutamente falhos. E, na verdade, um juiz, ele tem que acabar convivendo a vida inteira com essa angústia de saber que pode ter condenado um inocente ou absolvido um criminoso. Porque os processos, eles se baseiam em provas que são, na maior parte das vezes, testemunhais, né? Mesmo as provas que são avaliadas tecnicamente são muito falhas, nem sempre são 100%, não há como ter certeza absoluta. Então, a chance de condenar um condenado, de condenar um inocente, é sempre muito grande. Agora, isso aqui, na minha avaliação, não é só no Brasil, é em qualquer país. Em qualquer país. E, inclusive, agora, curiosamente, é outro assunto muito engraçado. Cada dia que a gente abre jornal, a gente fica mais encucado. O Evo Morales gastou $10 mil para se fantasiar para a posse dele. Um camarada que há 8 anos atrás estava mastigando folha de cocaína. Então, esse mundo é uma brincadeira. Eu queria só te perguntar como é que a gente resolve o problema das penitenciárias no Brasil. Então, assim, ainda voltando só para poder concluir, nós temos um caso desse que está na imprensa bastante recente. A China, que é responsável por talvez 80% das condenações à pena de morte no mundo, e os dados não são divulgados, nós quase não temos informações sobre as penas de morte na China, acabou de noticiar recentemente um pedido de desculpas à família porque havia condenado à pena de morte e efetivamente executado um rapaz que era inocente. Então, isso pode acontecer, esse é o motivo principal de eu ser contra a pena de morte. Agora, voltando para a pergunta que é sobre as nossas penitenciárias, realmente nosso sistema prisional no Brasil ele é completamente falido, é um sistema que realmente precisa ser repensado. Nós temos uma população prisional que está acima de 600 mil presos. Se somarmos os presos em prisão domiciliar, esse número vai a 711 mil, e te garanto que muito em breve chegaremos ao número de 1 milhão de presos no país. Esses presos essas pessoas precisariam necessariamente estar cumprindo pena em condições de privação de liberdade? Eu te digo com certeza que não. A maior parte poderia estar cumprindo uma pena alternativa, poderia estar respondendo o processo livremente. 40% dos nossos presos são provisórios. O que significa isso? Significa que eles estão presos, mas não tiveram ainda uma sentença condenatória. Eles estão aguardando o julgamento do processo. E podem, ao final, ser absolvidos ou condenados a uma pena alternativa de prisão. E mais de 50%, de fato, ou é absolvido ou é condenado a uma pena alternativa de prisão. O número é muito expressivo. Há estados que esse número de presos provisórios chega a 60%, 70%. Eu queria fazer claro que dessa... Desculpa. Não, Claro que dessa superlotação decorrem todos os outros problemas, porque com uma unidade superlotada é impossível que haja água para todos, colchão para todos, médico para todos, assistência dentária para todos, médicas ginecologistas para as mulheres, não tem nem comida, enfim. Quanto mais tudo isso que você está dizendo aí. Da superlotação decorrem todos os outros problemas, inclusive os de violência. Então, quando assistimos essas rebeliões em vários estados, essas rebeliões elas são predominantemente causadas pela superlotação. Se diminuíssemos essa superlotação, talvez conseguíssemos minimizar essas rebeliões. Eu quero perguntar aos dois, mas vocês vão ter tempinho para pensar, o que vocês fariam com Hitler, Goebbels e Göring se eles caíssem nas mãos de vocês para julgá-los? Colocariam essas boas pessoas em prisões domiciliares, porque coitadinhos já são tão velhinhos? Colocariam essas pessoas, de repente, num presídio mais ameno, ou mandariam degolá-los, como eu faria, pelo menos? Já vou perguntar isso a vocês, vou ouvir a resposta de vocês, mas antes vou conversar com Rogério Salles, ele que vai dizer agora se é contra ou a favor a pena de morte. Diga lá, Rogério. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Uma boa tarde. Que eu sou contra. Claro que sou. Por quê? Porque sendo eu cristão, eu não posso ser a favor da morte. O meu Cristo morreu injustamente. Então, eu vejo pessoas morrendo injustamente. Eu vejo pena de morte no Brasil no Tribunal do Tráfico. Eles lá intolerantes. Acham que a pessoa não tem perdão e mata às vezes inocente.
a pessoa no hospital escolhendo quem vai viver e quem vai morrer. Médico, e matando uns e deixando de outros porque não tem remédio. Eu não posso crer o pessoal que diz na ditadura, mas hoje quem foi contra a ditadura, às vezes é a favor da pena de morte, não pode ser, porque na ditadura sentenciaram várias pessoas a pena de morte, e todas as pessoas que foram perseguidas na ditadura devem ser contra a pena de morte, porque se não quis achar errado naquela época, temos que achar hoje. Lá na Indonésia, eu não discuto soberania de país, não discuto porque o cara entrou lá, sabia muito bem que não podia entrar, era reincidente, e ele foi para lá para ameaçar e ele voltou. Eu não discuto isso. Mas ele, lá na Indonésia, o tráfico de drogas existe dentro do presídio lá. Foi anunciado agora. E como é que eles condenam a morte? A crueldade da pena de morte é muito grande. Pega o cara, tortura um tempão, falando que você vai morrer, você vai morrer. Sim, mas no final das contas, eu queria que você desse a sua opinião e encerrasse a tua participação. Eu vou dar a minha opinião. Vamos lá. Vou só enxugar sobre o que aconteceu lá fora. Aí, tortura, se bota a marca no peito, pendura em pé, diz que você vai morrer, você não tem direito a isso, aquilo outro. Então, é cruel a pena de morte, a tortura é muito grande para levar a pessoa, e podemos matar a pessoa encarcerada. Quando você me perguntou de Hitler, esses caras todinhos, eu acharia que deveria de botar ele num campo de trabalho. Se trabalhar, come. Se não trabalhar, morre de fome. Porque ele tem que produzir trabalho. Sim, você está condenando o sujeito à morte ou está obrigando o camarada que não quer trabalhar a trabalhar? A própria minha Bíblia fala que quem não trabalha não come. É uma incongruência, mas vamos em frente. Presta atenção. Esse Hitler devia ser tratado pelos negros, já cuidando dele, que ele ficava odiosamente com raiva. Ele deveria de ser tratado de um trabalho forçado para ele fazer. É o que tem que fazer aqui no Brasil, mano. Presídio. Onde, olha, o que acontece com auxílio e reclusão? O cara recebe auxílio e reclusão da sua família. E aquela família que foi morta? Aquele cara não trabalha para pagar a pena, a indenizar aquele que ele matou? Então, pena de morte eu sou contra. Mas agora, a pena justa, a prisão perpétua, eu sou a favor. Tá bom, valeu. Outro para você. Eu tenho na linha o Celso Pontes, é com ele que eu vou conversar. Diga lá, Celso. Aí o cara ficou lá fora também, na Indonésia, preso por um pedacinho de haxixe, devia ter uns 4, 5 baseadinhos, passou 7 anos preso na cadeia, comprando haxixe lá dentro da cadeia. Tem tudo, você viu a declaração dele? E aí vai lá e mata o outro que entrou com o pó dentro da asa delta, sei lá de onde, da prancha. Tá brincando comigo, isso é uma hipocrisia sem vergonha. Eu sou contra a pena de morte. Radicalmente contra. Eu sabia que no final da história você ia ficar igualzinho ao Rogério. Não sei porque eu tô com pena deles não, cara. Eu falei isso pra doutora Maíra ontem, eu preciso dessa mão de obra. Eu já falei isso 1000 vezes pra você. Rapaz, eu ficava deslumbrado. Eu pedia pros caras pararem. Bicho, para esse carro. Eu quero entender aquela bola, os caras amarradão na bola, com aquela corrente linda no pé. Pra eu chegar pro meu filho, dizer, tá vendo lá, bicho, ó, entra nessa, ó, tá vendo ali? Eu preciso dessa mão de obra. Sabe o que acontece, ô Celso? Sabe o que acontece? No final das contas, vocês são todos uns caras que são sádicos, cara. Vocês querem ver o sujeito amarrado com a bola no pescoço, no pé? Eu quero que o cara vá pro diabo que o carregue e suma da frente de todo mundo. É mais fácil assim. De uma vez só ele vai embora e acabou. Não, eu quero tomar conhecimento todos os dias, até o fim da... aquele cara da bola que você botou lá, morreu essa semana, aí que legal, cara, tchau. Tá bom. Menos um pra dar trabalho. Agora, eu não vou matar, não vou, eu preciso dessa mão de obra, Ronaldo. Tá bom, querido. Sabe, agora, olha só, Rogério... Você tá muito bonzinho hoje. É só chegar aí no Coliseu do Golevski. Tá certo, um abraço pra você. Vamos lá, minha gente. Vamos aos nossos comerciais. Um minutinho só. De segunda a sexta, a partir da 1, a sua tarde tem muito mais alegria e comunicação. Silvio Sanfer é show na tarde total e comanda um programaço cheio de atrações. É música, é notícia, é alegria. É Silvio Sanfer na manchete. A tarde é nossa. A tarde é nossa. De segunda a sexta, a partir da 1. Tarde total, manchete. Oferecimento Incodonto, cuidando do seu sorriso. É Guanabara. Hoje em promoção
promoção nos supermercados Guanabara. Antártica Lata tem 20% de desconto no segundo pack. Alcatro contra filé quilo R$19,98. Filé de frango Seara bandeja quilo R$6,98. Linguiça suína Seara quilo R$7,98. Açúcar Guarani quilo R$1,76. Sabão em pó Omo multiação 2 quilos R$9,98. 1 quilo sai a R$4,99. Faça suas compras e concorra a 2.000 ingressos para o desfile na Marquês de Sapucaí. Vai lá! Beba com moderação. Domingo, meio-dia, é Tempo de América. Um papo sobre o nosso clube, a nossa história. Tem América na jogada, tem o presidente Léo Almada chegando junto com o torcedor. É Tempo de América. Tempo de América. Apresentação, Vivian Machado. Domingo, a partir do meio-dia. É manchete. Os campeões da folia desfilam primeiro na passarela 760. Diz aí, Pichulé. Rádio Manchete 760. Manchete é boa de samba, manchete é papo de samba. O som da Sapucaí é uma explosão de alegria na sintonia da folia, na batida do carnaval. É melhor do rádio, é show total. 760 é aqui, 760 é ali, 760. O som da Sapucaí. 760 é aqui, 760 é ali, 760. O som da Sapucaí. É a maior festa do planeta. Demonstração de arte popular. Certo, sim. E todo ano se repete. E é com o som da manchete que a galera vai responder com o meu povo. 760 é aqui, 760 é ali, 760. O som da Sapucaí. 760 é ali, 760. O som da Sapucaí. Debate e opinião com credibilidade e isenção. Confronto Manchete. Comunicando. Ronaldo Goldevski. Muito bem, minha gente, eu tenho aqui a minha queridíssima Maíra Fernandes e ela vai concluir o raciocínio nesse primeiro momento. Diga lá, Maíra. Obrigada, Ronaldo. Na verdade, eu queria, só para não perder a deixa e não deixar muito longe, fazer uma resposta aqui sobre auxílio e reclusão, que um dos ouvintes falou. Aliás, agradeço aí o ouvinte Celso, que, né, novamente fez os seus comentários. O auxílio e reclusão, é importante explicar que os presos quase não recebem, os familiares dos presos quase não recebem auxílio e reclusão. Gente, isso é absolutamente fictício. Eu estou no Conselho Penitenciário desde 2007, eu nunca vi ninguém receber esse auxílio por um motivo muito simples. Para receber esse auxílio, como ele é um benefício previdenciário, a pessoa tinha que ser contribuinte do INSS antes de ser presa, ter contribuído alguns anos ao INSS, não me lembro exatamente quantos anos, mas alguns anos de contribuição para poder receber o benefício. A maior parte dos presos entra no sistema sem ter nem identidade. Vocês acham que realmente eles tinham um emprego físico, fixo e que recolhiam regularmente ao INSS para ganhar esse benefício? Não, gente, isso não existe. A maior parte dos presos entra sem nem saber assinar o nome. Às vezes tira carteira, tira certidão de nascimento depois que entrou no presídio porque teve que buscar lá num outro lugar onde morava, não tinha esse documento. Então, essa é a realidade do nosso sistema prisional. É uma realidade de que as pessoas entram sem o mínimo de cidadania, né? Sem os mínimos documentos de cidadania. Não trabalhavam antes com um emprego fixo ao ponto de contribuir para o INSS. Então, essa é uma informação importante, porque todo mundo fala esse negócio de que tinha que ir para o familiar da vítima, e isso não existe. Além disso, já é para responder a sua pergunta, Ronaldo? Pode responder. Bom, eu acredito num Estado democrático de direito, Ronaldo. E eu acredito realmente que nós trabalhamos muito para esses acordos internacionais de direitos humanos, essas regras internacionais de direitos humanos. Então eu acredito nesses tratados e eu acho que eles devem ser respeitados. Isso não significa que eu, pessoalmente, não possa ter ódio no coração e que se algum familiar meu sofresse alguma coisa... ódio é matar com as próprias mãos. Mas aí, assim, eu pessoalmente não é designar pena de morte estatal para o cidadão Eu posso criminoso. ter, pessoalmente, uma atitude
de uma pena, inclusive de morte. Se alguma coisa acontece com um familiar meu, não garanto se eu não teria essa vontade de matar alguém. Isso é humano. Agora, o Estado não pode fazer isso. O Estado não pode ter como política adotar uma pena de morte. O Estado tem que respeitar as normas de um Estado democrático de direito. Eu acredito no Estado democrático de direito. Isso significa responder a um processo judicial com todos os direitos, a ampla defesa, ao contraditório, que inclui um processo judicial e a aplicação de penas justas e humanas. Eu não considero a pena de morte uma pena humana. Então, por uma questão de coerência, eu não posso desejar que ela seja aplicada a quem quer que seja. Nem para aqueles que conseguem matar 50 nem milhões de pessoas. O Estado, 50 milhões nem de pessoas. Para aqueles que empolgando um Estado e usando esse Estado para matar gente. O Estado não pode aplicar essa pena. Tá certo. O Estado não pode aplicar como uma medida de Estado, como uma pena aplicada pelo Estado. Isso não significa que qualquer uma das vítimas não pudesse ter vontade de fazê-lo. Então, para você, o Estado americano, nos estados onde há pena de morte, não é um Estado democrático de direito. Na minha opinião, ele não respeita as regras mais básicas do Estado democrático de direito certo. E não respeita as regras mais básicas dos tratados internacionais de direitos humanos. Bruno Garcia. Estou absolutamente de acordo e a pergunta não precisa ser hipotética. A gente pode começar a discutir o que estamos fazendo com os nossos Hitlers hoje. Afinal de contas, qual foi a grande discussão em torno do brasileiro que foi executado da Indonésia? O argumento mais... Eu boto milhões de aspas para falar isso. Mais plausível contra a ação diplomática do Brasil para evitar a execução era de que deveríamos respeitar as leis do país, de cada país. Se ele entrou, ele sabia o que ele estava fazendo. Ok, aonde você traça uma linha? Então a gente não pode reclamar, fazer nada a respeito, não pode acusar as execuções de homossexuais pelo ISIS na semana passada. Ok, você pode dizer que não é um Estado legítimo, não é reconhecido. A Arábia Saudita executou mais pessoas do que o ISIS. O que foi que o Brasil falou pro ISIS, hein? Nesse momento? Absolutamente nada. Mas falou lá pro drogado. Falou com a Indonésia. Então o que eu quero dizer para você? Eu vou te colocar a questão da seguinte maneira. Existe um problema de mercado que rege determinadas relações internacionais. E não interessa ao Brasil mexer com o mundo muçulmano. Apesar de que a Indonésia faz parte desse mundo muçulmano, mas talvez o top, o Marco Aurélio Garcia, que é o melhor assessor, entre aspas. Quantas aspas você colocou aí? Várias. Eu dobrei as tuas aspas, porque não existe ninguém pior do que esse cara para assessorar qualquer pessoa, quanto mais a presidente da República do Brasil. Ele bota minhoca na cabeça da presidente da República e não sabe muitas vezes o que está dizendo. Então, ele, para determinadas coisas, ele aconselha de um jeito, e para outras que são exatamente iguais, ele aconselha de outro. Porque na cabeça dele existe um negócio chamado mercado. E quando você fala sobre qualquer assunto com relação ao mercado de 1 bilhão e cacetada milhões de pessoas, para ele não tem interesse em cortar esse... Ok. O argumento não é puramente de mercado e não foi só o Brasil que não fez nada em relação ao ISIS. É o Brasil e um conjunto que a gente trata abstratamente por comunidade internacional que não faz nada contra a Arábia Saudita, inclusive os Estados Unidos que matam bandido, no seu ver. Não faz nada contra a Arábia Saudita. Mas não faz nada não é contra qualquer o Irã. bandido que tem que ser assassinado. Não faz nada contra o Irã. Tipo de bandido. Não faz nada contra as execuções no Irã. Não faz nada contra as execuções na Somália. Mas quando faz, a gente vai reclamar que isso é seletivo? Ora, um país como os Estados Unidos espera-se que tenha algum critério para invadir ou para fazer operações humanitárias internacionais. Um país que nem o Brasil espera-se que no mínimo esforço diplomático seja justificável. E eu acho que a favor de um argumento contra a pena de morte é absolutamente justificável. Absolutamente justificável. Você defende o teu ponto de vista. Fala, Olha, você acabou? Desculpa. Em 2013 foram feitas 778 execuções, tá? E em 22 países em 2012, em 21 países em 2013. Desses países, o único país das Américas que tem pena de morte é os Estados Unidos. Tá. E um dado importante é que 80% das penas de morte no mundo vieram da Arábia Saudita, Iraque e Irã. Tá?
Desculpa, fora a China, porque a China a gente não tem os dados concretos, porque isso é um Nem a Coreia do assunto totalmente sigiloso. Coreia do Norte a gente não consegue nem sequer computar. Na maior parte desses países, a pena de morte foi aplicada sem nenhum respeito aos processos judiciais. Nós estamos falando de coisas diferentes, né? E fazendo essa execução com confissões que não são válidas como confissões, a gente conhece isso. Me dá só um minutinho, eu vou te dar a palavra para você completar. Claro. Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Agora entrou um outro assunto. E aí eu vou me colocar 1.000.000% a favor do que vocês estão dizendo. Eu não entendo que tenha que haver pena de morte sem processo decente, sem processo digno, sem processo onde o réu possa se defender até o final. É a minha opinião. Então você é a favor daquilo que está acontecendo nos Estados Unidos agora? Não sei, depende. Não é supostamente não país... é o que acontece em todos os lugares do Estado. Os Estados Unidos é muito complicado, porque você também tem forças agindo dentro do país que agem antidemocraticamente, que mexem com processos. Não é por aí. Eu não teria um exemplo para te dar em relação ao que eu sou favorável àquilo que eu entendo como bom. Pois é, mas a ideia E aí eu te digo o que eu acho, se você quiser ouvir. Eu quero. Então vamos lá. Para mim, determinado tipo de crime não pode deixar o criminoso vivo. É só isso. Se ficar constatado que um camarada explodiu um carro-bomba na frente de uma embaixada de Israel, por exemplo, ou na frente de uma embaixada brasileira na Argentina, esse cara tem que morrer para mim, não tem que ficar vivo. Ele é capaz de matar muita gente. Então eu não vou ficar dando comida para esse cara, se eu sou o Estado. Eu quero que ele vá partindo dessa para melhor. Esse é o meu ponto de vista. Esse é um ponto de vista mais do que justificável e foi aplicado ao longo da história. Não sei se é justificável, é o meu. Durante muito tempo. A França não extinguiu a pena de morte em 81 por argumentos morais, embora o discurso tenha sido esse. A França aboliu porque não funciona. Simplesmente não funciona. A ideia de que a pena de morte, pelo argumento de dissuasão, impede futuros crimes... Meu argumento não é de dissuasão. Ele vai impedir. Não. Você acabou de dizer que ele vai matar, ele pode matar outras pessoas. Ele matou tantas pessoas, vai pro diabo que o carregue, morre, tchau. Então é por vai justiça. Com Deus. Não Qual é sei a diferença de justiça ou vingança? A vingança pra mim é ótima, cara. Eu sou um adepto... Mas o Estado vai ter uma posição Eu sou adepto do olho por olho, dente por dente, inclusive com relação ao Estado. Eu sou a favor dessa teoria. Não que o Estado deva agir discricionariamente sobre a pessoa. Mas é como eu defendi. Sentou fora do pinico, tchau, vai com Deus. Agora, antes de vocês continuarem, eu quero ouvir a opinião de vocês, eu vou falar com o Moisés de Maricá, que está na linha. Coitado, ele é botafoguense, que já é ruim. O cara já nasce com esse estigma, essa dificuldade. Olha, tá tocando aí a buzina da Kombi que carrega os únicos 16 torcedores do Botafogo. E essa Kombi bateu e o Moisés caiu fora da Kombi e ligou pra nós. Tá precisando de alguma coisa, Moisés? Boa tarde. Boa tarde. Você não muda mesmo, muda de ano, 2014. O meu time não perde, cara. Meu time tá invicto em 2015. Só ganha. Não jogou ainda, né? Jogou 2 vezes, ganhou uma e empatou outra. Olha só, Ronaldo, deixa eu te falar uma coisa. Fala. Eu acho que essa questão desse brasileiro que foi morto lá fora, foi utilizado lá fora. Você também é cristão? Você também é cristão? Por isso você é contra a pena de morte? O cristão que vem matando gente há 2000 anos aí e achando graça, você é cristão também? Não, mas olha só, eu tenho minha opinião, eu sou católico, não tem esse negócio de religião, pra mim não tem religião pra salvar, pra matar, entendeu? Por exemplo, eu não concordo o seguinte, nós vamos falar, o Papa veio aqui no Brasil, correto? Beijar a mão dos políticos aqui e esqueceu de falar no tráfico de droga aqui, que está matando a juventude brasileira. Entendeu? Né? Por causa de religião, eu não concordo com esse negócio de religião para matar. Agora, quanto a pena de morte aqui no Brasil, ela já existe. Por exemplo, outro policial matou ele. Mas essa pena de morte não é a que você está falando, não é a que nós estamos falando. Nós estamos falando do Estado matar conscientemente, depois de um processo. Eles dois são contra, eu sou a favor. É isso? Por exemplo, esse caso que aconteceu lá fora na Indonésia, eu acho que o cara foi julgado por todos os santos. Entendeu? Segundo o que diz, não sei, né? O que diz, que ele foi julgado. A Dilma ainda foi lá pedir e não adiantou nada, porque a lei a Dilma não tem o que fazer, ela tem pouco problema. O Brasil tem pouco problema. Ela está preocupada com a Indonésia. Tem que ir lá fora pedir para o traficante, cara. Tem que ver os daqui de dentro, os grandes traficantes aqui dentro, é que tem que ter pena de morte para eles. Os grandes, os miúdos da favela, como fala esse garoto da Rocinha aí, que eu parabenizo a eles, os miúdos da favela,
o varejista que paga a conta. Mas quem traz lá de fora, de helicóptero, entendeu? De político aí, esse aí que tinha também que ser pena de morte pra ele. Um abraço e uma boa tarde. Vai com Deus, Botafogo. Luiz de Campo Grande com a palavra. Fala lá, Luiz. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Minha opinião lá, eu sou a favor da pena de morte. E quem é contra, podia fazer uma lei aí de adotar o pessoal do presídio. Abaixa o presidiário e leva pra sua casa. Entendeu? Isso não tem que falar. Tem que adotar. Quem é contra, adota o presidiário e leva pra sua casa. Porque na minha família nunca teve essas coisas de crime grave. E quando se a pessoa acontecer na família deles, eles vão mudar de ideia, pessoal. Entendeu? O pessoal que é contra, eles vão mudar de ideia. E nunca aconteceu lá na família deles. Quando acontecer, eles vão trocar de atitude. Tá bom, querido. Eu sou a favor. Obrigado pela participação, um abraço pra você. São 12 horas e 43 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ao nosso comercial, já voltamos com a Maíra e com o meu querido historiador Bruno Garcia. A sua companheira de verdade está sempre ao seu lado. Neste sábado, 8 da manhã, a Voz da Mulher, com Vilma Guimarães. Venha comigo, Vilma Guimarães, a Voz da Mulher em Debate Quente, seu programa preferido com nossos tradicionais debatedores. Fiquem com Deus. A Voz da Mulher, com Vilma Guimarães, neste sábado, 8 da manhã. Galera, aqui é o Mumuzinho. Eu sempre soube que eu queria cantar. Eu poderia ter decidido pelo rock, MPB, funk, mas o meu coração me levou pro samba. Eu sei que decidi certo, mandei bem. Você que fez o Enem, pense, pesquise. É a sua oportunidade. Escolher seu curso e universidade é decidir seu futuro. E atenção para as inscrições. SISU, 19 a 22 de janeiro. ProUni, 26 a 29 de janeiro. Fazer uma escolha consciente também é mandar bem. Saiba mais em caminhodeoportunidades.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ligado na Manchete, você acorda de bem com a vida. De segunda a sexta, 6 da manhã, o poeta Luiz Vieira desperta o Rio. Alegria, sucesso, notícias e boas histórias com o Menino Passarinho. Eu sou Luiz Vieira. De segunda a sexta, 6 da manhã. Luiz Vieira. Ou você é a favor ou você é contra. Confronto Manchete. Apresentação: Ronaldo Donadski. Pantaneira na linha. Fala, minha princesa. Oi, meu querido, saudações rubro-negras. Isso. Olha, eu sou a favor da pena de morte, inclusive eu já te contei a minha história, não vou contar novamente. E eu já disse para você em outros programas com relação àquele rapaz que fala sobre a comunidade, porque agora minhas contas acumularam. A comunidade que você está falando é favela, né? Eu em cima de uma cadeira de roda, minhas contas estão acumuladas. Não vou ver se a Dilma vai pedir clemência pelas minhas contas quando eu bater, que eu pedi tapetão. Eu vou pro tapetão vermelho, na frente do Ministério Público. Eu quero saber que quando eu estava andando, esse menor, quando entrou para me roubar por causa dessa maldita droga que esse cara estava lá na Indonésia, por isso que eu sou a favor da pena de morte, que a situação minha é grave em relação às minhas contas. Tá entendendo? Eu estou entendendo. Muito obrigado pela tua participação. Um grande abraço para você. Obrigado mesmo pela tua posição aqui. Todo mundo escutou. E eu volto aqui com o Bruno Garcia. Ele que é pesquisador da Revista de História da Biblioteca Nacional. Ô Bruno, quando é que o homem começou a matar outro homem, hein? Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. E você acha, e você também, Maíra, que isso vai parar? Não, mas a questão não é o que a gente pode fazer em relação a uma suposta existência ou definição de natureza humana. O que a gente pode fazer diz respeito ao tipo de Estado e sociedade que a gente quer criar. Isso é que eu quero perguntar a você. Qual é o tipo de Estado e sociedade que você quer criar e qual é a possibilidade de que isso aconteça na realidade? Fora do teu sonho. A possibilidade é absolutamente impossível. Enfim, não quer dizer que não valha a pena ir em direção a isso. Existem várias formas de lidar com desejos e vontades
E uma delas é você estar em direção a alguma coisa e não simplesmente supor que essa coisa só faz sentido pela iminente realização dela. O tipo de sociedade que a gente está propondo aqui, e eu estou sendo extremamente megalomaníaco para estar falando isso, porque não se propõe sociedade em 15 minutos, em 20 minutos, em Sim, mas é melhor propor em 15 minutos do que não propor. É uma sociedade de Estado de Direito que opere de acordo com alguns princípios que demoramos alguns anos para conquistar e defender. Entre eles, os direitos humanos. E a grande contribuição que o Brasil deu ao discurso dos direitos humanos, e eu estou sendo irônico aqui, é a ideia de que direitos humanos são para humanos, que é uma espécie de forma covarde de lidar com isso. Basta você lidar com a ideia de que toda hegemonia, todo nós, toda vez que você cria um nós, você cria por definição um outro. Você cria alguém que é uma autoridade radical. O Irã fez a revolução deles e diziam na época que era a revolução mais humana da história. Até que alguém... Porque nunca executou... Nisso é idiota, porque disse que nunca executou ninguém. E quando alguém perguntou sobre as execuções que estavam acontecendo, eles disseram, não. Aqueles são criminosos. É isso aí. Quem não se lembra aqui no Rio de Janeiro daquela imagem que a televisão botou ao vivo, de traficantes cruzando uma comunidade para outra, enquanto a polícia andava e a classe média rezava para ter uma arma na mão, cada um na sua televisão, e pudesse matar aquelas pessoas. Direitos humanos para humanos. Mas a gente definiu qual é a nossa alteridade. Assim como os americanos definiram qual é a alteridade deles e criaram Guantánamo. Então é muito complicado falar disso. É muito difícil. O nosso traficante, nosso criminoso, e a Maíra está aqui como uma testemunha disso, virou a nossa alteridade radical. Virou aquele que supostamente nós criamos para negar nossa identidade. Ora, isso é uma construção absolutamente falha. O Estado de Direito não funciona assim. Eu queria dizer a você que eu entendi tudo que você falou e concordo com muitas das coisas que você está dizendo aí. Só que as pessoas que estão em casa não conseguem compreender. Então eu queria que você baixasse a bola e fosse, por exemplo, absolutamente palatável para o ser humano que escuta rádio, que lê jornal e que não é leitor profundo de livros que, no final das contas, são livros de filosofia. Vamos lá, eu peço baixa desculpa, a bola. Então. Basicamente é o seguinte, todas as vezes que nós definimos que nós somos alguma coisa, nós precisamos dizer que alguma coisa não é o que nós somos. Se nós somos cariocas é porque existem os paulistas. Se nós somos brasileiros é porque existem os argentinos. Existe uma forma de um outro que nega a nossa identidade constantemente, toda vez que nós tornamos hegemônica nossa ideia de que nós somos alguma coisa. Ora, qual é o grande problema para o americano? Quem o americano nega enquanto alteridade absoluta, quanto aquele que é o oposto dele? É o terrorista. Os Estados Unidos vão lá e criam Guantánamo, um lugar de exceção, um lugar onde não existem direitos humanos, embora o Estado dos Estados Unidos defenda abertamente os direitos humanos e tenha sido durante muito tempo a grande bandeira dos direitos humanos no mundo. Nós aqui fazemos a mesma coisa com relação aos bandidos, aos traficantes. Nós criamos o lema de que bandido bom é bandido morto. É ótimo. Esse é o Sivuca. Não era o Sivuca que dizia isso? Ótimo. Só um segundinho. A grande cretinice disso é supor que existe Estado de Direito sem a autocrítica constante de quem nós estamos excluindo no momento. Tá certo. Agora, eu pergunto, Maíra, eu quero que você faça essa avaliação, não só sobre a minha questão, mas também sobre o que o Bruno acabou de dizer, mas quero também que você me diga. Esqueci, mas não faz mal. Tudo bem. Manda abraço, eu vou me lembrar daqui a pouco. Você pode me interromper. Isso. Pois é, na verdade o que eu queria complementar, e até peço desculpas por interromper por causa disso, que é o difícil é saber quem é esse criminoso, avaliar esse criminoso. É muito fácil, Ronaldo, não tem a menor dúvida dos exemplos que você deu. Hitler era um enorme criminoso, fica fácil de fazer essa avaliação. Não tem problema. Não, eu não acho que tem problema. Eu só acho botar ele na cadeia. Não, eu não acho que tem problema. Eu só acho que é uma questão de coerência. Passaria a faca no pescoço dele. A questão é que eu não quero dar margem, porque eu sei, eu tenho certeza absoluta de que o Hitler era um grande criminoso, eu não quero dar margem e mudar uma legislação e aceitar uma legislação que permita condenar um outro que eu não vou ter tanta certeza assim. Sei, mas esse porque é o sistema tem que ser coerente. Esse é que é o problema. Por isso tem que ser coerente. O problema é que vocês não conseguem entender que existem exceções que podem eventualmente até confirmar a regra que vocês estão defendendo, e vocês preferem conviver com o inconvivível, se é que essa palavra existe, não sei, mas todo mundo entendeu o que eu quero dizer, do que abrir mão
daquilo que tem que ser aberto. É Mas muito fala. rara a certeza absoluta, Ronaldo. É isso que eu estou tentando explicar e que falei no início do programa. Você deu um exemplo que eu posso ter certeza absoluta, o mundo inteiro tem. Só que nós temos inúmeros 50. outros exemplos que, se você abre a possibilidade de pena de morte, você abre a também possibilidade concordo com você. de condenar um inocente O problema é grave. sempre. Porque os processos judiciais, e vai ter que ser respeitado um processo judicial, por óbvio, os processos judiciais, se ele não for sob tortura, sobre a confissão não vier sob tortura, sobre a forma de ameaça, sob forma de pressão, ela vai vir através de um processo judicial que gera dúvidas. Então a chance de você condenar à morte um inocente é sempre enorme. E isso é absolutamente irreversível, uma pena por demais irreversível para você poder aplicar numa pessoa. Então por isso eu sou contra essa prática pelo Estado. Em relação, e essa avaliação do que é o criminoso... Só para marcar bem a delimitação do que você está dizendo e do que eu estou defendendo. São essas práticas irreversíveis que devem ser aplicadas em criminosos irreversíveis com essa gravidade. Quem faz a avaliação, Ronaldo? Como é que você tem certeza de que ele é um condenado irreversível? Tirando Hitler, um outro exemplo. Não, eu posso te dar o Stalin, eu posso te dar o Mao Tse Tung, e aí, então só vai ser Fidel condenado. Castro, eu posso dar uma porção deles. Então tá, então a gente vai fazer uma avaliação de que só se for criminosos internacionais, não, eu estou indo rápido. Ditadores que tenham condenado a morte mais de, sei lá, o que você está fazendo não é justo, pessoas. Sabe por quê? Porque eu não tenho tempo de te dar exemplos de criminosos que estão acontecendo aqui agora. Mas é que nunca vai se ter certeza, Ronaldo. Você não vai ter. Sabe por quê? Porque é impossível ter. Porque isso vai depender sempre de uma decisão. Concordo com você. Você soltaria todos os presos que estão nos presídios que você acha que não tem qualidade nenhuma? Não, eu não acho. Eu não acredito que tenha que abrir a porta do presídio e ir embora. Mas eu não acredito também nessa prisão para todos, indistintamente. Vamos deixar o nosso brinquinho fazer o comentário dele, que ele está nervoso. Vamos lá, meu filho. Avaliação por avaliação. Uma pergunta para a senhora. Você gostaria... Mas é senhora ou é você? Você devia ter educação com a pessoa que é convidada aqui e vai na linha que você começou. Fala com a senhora. O que a senhora gostaria? Que a justiça errasse julgando uma pessoa, tá? A pena de morte, ou salvando essa pessoa que realmente é culpada de ter matado 10, 20 pessoas em série e soltá-la e ela matar mais 20, o que é mais fácil? Morrer 1 ou morrer 40? Primeiro que eu não estou falando em soltar. Existe a possibilidade de, ao invés da pena de morte, ser a pena de prisão. Mas a senhora falou que a justiça erra. Mas a justiça erra, sim. E eu acho que o simples fato, a gente está conversando sobre a pena de morte, o simples fato de ter a possibilidade de uma pessoa inocente ser morta, eu acho que mostra a absoluta falha dessa pena. Essa pena realmente não funciona a partir do momento que ela é absolutamente irreversível e ela pode causar uma injustiça irreparável, porque você não vai voltar à vida dessa pessoa. Isso, para mim, é mais do que suficiente para fundamentar o fim da pena de morte no mundo. Quem é que no mundo deixaria vivo? Só a Maíra e o Bruno, na minha avaliação. Quem é que no mundo deixaria vivo o casal que matou o filho do marido? Eu não me lembro o nome dele. Nardoni. O Bruno já até lembrou o nome do freguês. Esse, pra mim, é um que está na fila. Ronaldo, mas a gente não pode fazer regras casuísticas. Veja bem, a gente vive num Estado democrático de direito, trabalhamos muito por isso. A gente não pode fazer normas casuísticas. Então para esse caso aqui vale essa norma. Não é para esse caso, é para certos casos. Então assim, geral para certos casos. Geral para certos casos vai gerar injustiça. O que a Maíra está dizendo, eu acho que é evidente, é que é impossível não testemunhar como ela testemunha as injustiças no sistema carcerário e não supor que elas vão se repetir na mesma proporção. Mas isso eu concordo. Pena de morte. Eu concordo com vocês, sem dúvida nenhuma. nenhuma. Tem um segundo argumento que ela está falando toda hora que é importantíssimo. Quando você condena inocente, você não simplesmente mata o inocente, como se isso não fosse amoral o suficiente, você liberta, por definição, o culpado. Tá certo. Pois é, e aí necessariamente, assim, é impossível não causar injustiças. Eu vejo hoje no sistema, se nós tivéssemos pena de morte no Brasil, nós teríamos muito inocentes mortos. Muitos. Assim, porque nós temos muitos inocentes presos. Para mudar esse sistema...
Desculpa, para mudar esse sistema, para mudar, por exemplo, a situação de segurança pública na nossa cidade, que evidentemente, que eu não desconheço, que é gravíssima, né? Nós estamos prendendo tanto, na e nossa mesmo cidade, assim, não, minha no querida, nosso país, Brasil. desculpa, é verdade, tem toda a razão. No nosso país, nós estamos prendendo tanto, e mesmo assim, os índices de segurança não melhoram, né? As mortes inclusive, só aumentam. as polícias estão matando, decretando pena de morte sem julgamento, assim como o tráfico. Quer dizer, no final não tem muita diferença. Exato, morre. Deixa eu falar com esse Walter Maradona que está na linha. Fala, Walter. Sabe aquela que defende direitos humanos? Manda esse cara aí levar estuprador e assassino traficante pra casa dela. Direitos humanos, coisa nenhuma. Filho, o Che Guevara falou, sou paredão. Você também falou de pena de morte. Quem tem vagabundo, que não quer trabalhar, quer roubar. Esse tipo da sociedade nasce psicopata. Minha amiga bióloga, sem alemão, tem mulher que nasce pra ser piranha, vagabunda, ser maquiavélica. Tem cara que nasce pra ser estuprador, ladrão, traficante. Tem que ter pena de morte, como na China comunista, que é cabrão de Estado. Fuzilamento, vagabundo, e a família pagar a bala. Um abraço pra você, Walter Maradona. 12 horas e 58 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Meu queridíssimo Bruno Garcia, para as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer o convite. Acho que é fundamental esse tipo de debate. Acho que tanto o Ronaldo é um jornalista raro que permite esse tipo de confronto verdadeiro, porque não existe pensamento espontâneo, ele nasce disso. Quanto a Maíra, que é o exemplo mais raro ainda de advogada, de alguém que lida com justiça, porque os advogados hoje em dia trabalham com negócios e não com a ideia de justiça. E lembrando aquilo que foi a sua última fala... Eu só queria te corrigir, porque os advogados não é hoje em dia que trabalham com negócios. Eles vivem dos negócios que fazem. Sempre foi assim. Eu sou advogado, a Maíra também, e nós sabemos que os casos diferentes disso são raros. Pois é, e que passível de elogio. E eu queria deixar por último repetir a sua última fala em relação à ideia de que a gente não existe pena de morte formal no Brasil, mas ela existe de forma informal, e basta lembrar que o Estado brasileiro mata mais pessoas de qualquer outro Estado que tenha pena de morte. Valeu. Minha querida Maíra Fernandes, com a palavra para suas considerações finais. Também agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui com você, Ronaldo, com você, Bruno, maravilhoso ouvir seu conhecimento. Realmente morre-se muito no Brasil, e muitos jovens e muitos negros. Nós precisamos mudar essas estatísticas, porque realmente não temos mais para onde caminhar com esse número de mortes. Eu, enfim, agradeço a participação dos ouvintes. Eu já estou acostumada com esse tipo de provocação, mas eu repito, assim, para encerrar, já que deram o exemplo da China, esse tipo de crime, por exemplo, como estupro, homicídio, que não é interessante dizer que não é a maioria do nosso sistema penitenciário brasileiro. A maior parte das pessoas que quer ver os nossos presos mortos não sabe que a maior parte da população prisional está presa por crimes contra o patrimônio, tipo roubo e furto, ou tráfico de drogas, mas não é o grande traficante, na maior parte das vezes o traficantezinho bem bagrinho, ou então até um usuário preso como se traficante fosse. Então é preciso repensar essa política de drogas no nosso país, porque isso tem tudo a ver com a nossa insegurança, nossos índices enormes de mortes por aí. Mas na China, voltando à China, um rapaz foi condenado por o crime grave de estupro, e depois percebeu-se que não era ele, que o outro, o verdadeiro criminoso continuava estuprando, e o rapaz foi morto, e isso é absolutamente irreversível. Muito bem, 13 horas na cidade do Rio de Janeiro, vem aí o Jornal Manchete 760. Eu quero beijar o coração de Maíra Fernandes e de Bruno Garcia, agradecendo aos dois terem abrilhantado o nosso horário de 12h a 1 na Rádio Manchete 760 AM, e logo depois do nosso Enio Paz, vem aí aquele que tem um defeito de fabricação, mas é um dos mais competentes jornalistas brasileiros. É o Silvio Samper. Ele é tricolor e, portanto, está condenado a cair para a 3ª divisão. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. A Rádio de Verdade apresentou Confronto Manchete. Manchete, rádio de verdade em toda a cidade. Aconteceu, virou manchete. MEC
PEC aplica penalidade após denúncia de irregularidades do ProUni em Faculdade da Baixada. Num oferecimento Rio Tóquio, a sua concessionária Honda no Rio. Jornal Manchete 760. Panorama do trânsito na cidade. Boa tarde, repórter Jorge Ferreira. Boa tarde, Enio Paz. A movimentação é lenta no túnel Zuzu Anjo em direção à Gávea. Foi retirada a motocicleta que se envolveu em um acidente na primeira galeria do túnel Rebouças, no sentido Lagoa. A lentidão na Avenida Niemeyer, sentido São Conrado, na altura do Mirante do Leblon até o Vidigal. E isso começa a causar reflexos na Avenida Delfim Moreira, no Leblon. Do Centro de Operações Rio, repórter Jorge Ferreira. Pelo menos 100 trabalhadores do Complexo Petroquímico do Rio realizaram um protesto em frente à sede da Petrobras na Avenida Chile Centro do Rio. Os funcionários cobram pagamentos da empresa que presta serviço para a estatal. Eles pedem que a Petrobras assuma a responsabilidade pelo pagamento de salários e benefícios rescisórios para cerca de 2.900 operários da empresa Alumini, que entrou na última terça-feira em recuperação judicial. Os trabalhadores ameaçam acampar em frente à sede da estatal, caso nenhuma solução seja apresentada para o caso. No total, cerca de 2.500 ainda contratados estão desde dezembro sem receber salários e tiveram plano de saúde cortado pela empresa. Depois de ter a filha de apenas 1 ano e 7 meses queimada por uma caravela portuguesa, Alessandra Veiga Martins decidiu fazer um alerta no Facebook. O incidente aconteceu na última sexta-feira. A criança estava na praia com o pai quando foi atacada pela espécie de água-viva. Ela diz ainda que a criança teve 50% do corpo afetado pelo animal, mas graças aos cuidados adequados não teve sequelas. A mãe recomenda que, se algum banhista passar pela mesma situação, que não use água doce para lavar o local afetado. A pele deve ser lavada apenas com vinagre. Além disso, é aconselhável procurar um médico o mais rápido possível. O veneno da caravela portuguesa é mais tóxico do que a da água-viva comum. A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, disse não acreditar que o procurador Alberto Nisman, encontrado morto no último domingo, tenha cometido suicídio. Uma semana antes de morrer, Nisman tinha acusado a presidente e outros membros do governo de acobertarem iranianos que seriam os verdadeiros autores do atentado contra a sede da Associação Mutual Israelita Argentina em 1994, o qual provocou a morte de 85 pessoas. Em uma carta divulgada nas redes sociais nesta quinta-feira, Cristina afirmou que a misteriosa morte é uma verdadeira operação contra o governo. Mais notícias do esporte com João Santoro. Pelo Mundial Masculino de Handebol, que vem sendo realizado em Doha, no Catar, a seleção brasileira foi derrotada mais uma vez na competição. Desta vez, o algoz foi a Eslovênia. A partida terminou 35-32 para os eslovenos. O Brasil segue em busca da classificação. Para isso, vai precisar vencer o Chile. A partida acontece nesta sexta-feira. Caso o Brasil vença a partida diante dos chilenos, a seleção brasileira vai acabar com uma 4ª colocada do grupo e com isso vai enfrentar uma seleção mais forte na primeira fase do mata-mata. Repórter João Santoro. Rio e Grande Rio seguem com céu parcialmente nublado. Agora na Rua da Assembleia, 32 graus, umidade relativa no ar 59%. O Ministério da Educação publicou nesta quinta-feira no Diário Oficial da União uma penalidade a ser aplicada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias, mantida pela Fundação Educacional Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A instituição foi denunciada por irregularidades no programa Universidade para Todos, o ProUni. De acordo com o texto, foi instaurado o processo administrativo para investigar indícios de descumprimento de obrigações assumidas pela faculdade no termo de adesão ao programa. A penalidade consiste no acréscimo de 1/5 no cálculo das bolsas a serem ofertadas caso a instituição solicite nova adesão ao ProUni no prazo de 4 anos. O programa tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais na formação específica em instituições particulares de ensino superior.
Horário brasileiro de verão, 1h05. Próxima edição do Jornal Manchete 760, às 2h. Oferecimento Rio Tóquio, a sua concessionária Honda no Rio. Para conferir essas e outras notícias, acesse o portal mancheteonline.com.br e vem aí, a tarde é nossa, na comunicação dele. Silvio Santos. Você quer os carros com os proprietários mais felizes do Brasil? Você quer um Honda? Na Rio Tóquio você encontra as melhores ofertas. Confira o Honda New Civic Special Edition. Aproveite e saia com ar-condicionado digital, sensor de estacionamento e farol de neblina de série. A Rio Tóquio super avalia seu usado e você ainda sai com um troco na troca. Aproveite nossos planos com entrada zero e financiamento em até 60 meses. Rio Tóquio, Botafogo 2122-4999. Recreio 2323-9000. Faça revisões em seu veículo regularmente. Pela Rádio de Verdade, vem aí, a tarde é nossa. A tarde é nossa, com Silvio Zamper. Oferecimento Incodonto, cuidando do seu sorriso. Alô, alô, meu Rio querido. Vamos lá. O show já vai começar. Eu e você. Você e eu. Hora de se alegrar. Juntinho. Ouvindo a Rádio Manchete. Isso, pela onda gostosa da Manchete. Até às 3 da tarde. Até o show do França. Ô Mineirinho Pan. E você já pode começar a ligar. 35720760. Ligue e participe. Este é o telefone da Manchete. O mês vai ficar na Manchete dizendo: Silvio Santos é muito mais você. Outra vez. O mês vai ficar na Manchete dizendo: Silvio Santos é muito mais você. Quem sabe canta. Silvio Santos é muito mais você. E repete. Silvio Santos é muito mais você. Na tarde Manchete. Brasil Governo. Nós estamos abraçando o Rio, abraçando o Brasil, nesta quinta-feira, 22 de janeiro de 2015. Hoje é dia de São Vicente Pallotti, que viveu de 1795 a 1850, tendo nascido e morrido em Roma. Fundador da Congregação dos Padres Palotinos e das irmãs Palotinas. Foi proclamado santo em 1963 pelo Papa João XXIII. O dia de hoje também é consagrado a Apolo, o deus do sol, deus das artes e da poesia na mitologia grega. Aqui no Brasil, no dia 22 de janeiro de 1532, foi fundada a primeira vila do país, a Vila de São Vicente. Em 1808, o dia 22 de janeiro marcou a chegada da família real portuguesa ao Brasil, fugindo das tropas de Napoleão. O dia 22 de janeiro de 1970 é a data em que foi instituída no Brasil a Loteria Esportiva. Em 1983, no dia 22 de janeiro, foi o dia de estreia de um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema, ET, o Extraterrestre. Vamos abraçando você, onde quer que você esteja. O meu abraço para você que está na zona sul do Rio de Janeiro, você que está na zona centro, na zona da Leopoldina, na zona norte, pessoal da zona oeste, pessoal da região sul do estado. Meu abraço aí para você da zona da mata,
para você da região serrana. Alô, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Vamos abraçar também o povão da zona norte do estado, os meus irmãos de Niterói a São Gonçalo, abraçando todo o povão da região oceânica de Niterói. Alô, Pendotiba, alô, Camboinhas, alô, Icaraí. Meu abraço também para todos que estão ligados aqui nas ilhas do Rio de Janeiro. Alô, Paquetá, alô, Ilha do Governador, a Ilha do Amor. Olha, gente, eu quero abraçar a equipe que me ajuda a fazer A Tarde é Nossa. Aqui o nosso Henrique Júnior. Play a song. Isso, hoje assistido de pertinho pelo nosso Treme. Alô, Treme, seja bem-vindo. A Cida Santos é a nossa secretária de estúdio. Ave Maria. Quando ela chega tem alguma coisa que está saindo da recepção. O nosso produtor é o Nilmar Vieira. Se falar Neumar, ele fica uma fera. Vamos abraçar